Fala pessoal, mais um vídeo para o meu canal, Quarto do Colecionador. Hoje vou falar do serial killer John Wayne Gacy, que inspirou Stephen King para escrever It, a Coisa. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, aperte a sineta para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus amigos. Eu tenho uma loja na Shopee, shopee.com.br Renato Clemente 1980. Lá você vai encontrar livros, DVDs, CDs e gibis usados. John Wayne Gacy, o palhaço assassino. A personalidade. Era um homem de grande prestígio em Chicago, nos Estados Unidos. Era casado e tinha um casal de filhos. Católico praticante, possuía posição de liderança em comissões religiosas. Membro da Defesa Civil no estado de Illinois. Capitão comandante da Defesa Civil da cidade, tesoureiro do Partido Democrata, empresário. Dentre outras incumbências, foi até considerado homem do ano na cidade. Nas horas vagas, fantasiava-se de palhaço pogo e divertia as crianças em festas beneficentes e hospitais. Com tamanha reputação, ninguém imaginaria que Gacy viria a ser considerado um dos maiores serial killers do mundo, paralelamente à sua vida de fachada. Já havia sido condenado a 10 anos de prisão por abusar sexualmente de menor de idade. Cumpriu 18 meses de pena e após obteve liberdade condicional, em razão de seu bom comportamento carcerário. Outras acusações o rondavam, sempre envolvendo abusos e violência contra as pessoas do mesmo sexo, normalmente adolescentes. Posteriormente, foi constatado que na infância era espancado e abusado pelo pai, que sofria de alcoolismo. Seu pai o ridicularizava perante todos e ainda o chamava de homossexual, tratando com desprezo. Apesar disso, Gacy o amava e buscava a todo custo o seu prestígio, o que nunca aconteceu. Ora isso, aos 11 anos, por causa de uma pancada na cabeça, formou-se um coágulo, que seria descoberto apenas 5 anos depois do trauma. Apenas aos 16 anos, a enfermidade foi identificada pelos médicos, e os esforços dos profissionais explicaram ao seu pai que o caso era sério, que Gacy não estava ensaiando desmaios para atrair a atenção. Não foram suficientes. Foi diagnosticado como portador de uma doença cardíaca rara e tornou o hospital a sua segunda casa. Os médicos nunca souberam explicar a causa das dores insuportáveis que alegava sofrer constantemente. Contava à polícia que possuía 4 personalidades: o empreiteiro, o palhaço, o político e o assassino. Foi considerado por diversos psiquiatras como um sujeito compulsivo, perfeccionista, paranoico. As vítimas. Todas essas circunstâncias levaram Gacy a vitimar oficialmente nada menos que 33 jovens. Muitos dizem que matou mais gente, mas foi uma vítima não fatal que ajudou a desencadear fortes pistas dos assassinatos. Jeffrey Ringel, na época com 27 anos. Em março de 78, Ringel
aceitou a carona de um sujeito gordo e sorridente. O carro era um Oldsmobile preto. No meio do trajeto, o motorista agarrou-o, colocou em seu nariz um pano contendo clorofórmio. Sua consciência foi perdida, e sempre que se recuperava, era novamente sedado pelo condutor. Acordou no dia seguinte, no meio do Lincoln Park, sem saber como foi parar ali. Verificou depois que estava com diversos hematomas e queimaduras pelo corpo. Foi ao hospital e por lá permaneceu internado por dias. Sofreu danos irreparáveis e permanentes no fígado em virtude da inalação desmentida de clorofórmio. Mas sua memória era falha. Ais fatos, recordava-se apenas de ter sido abusado em sua casa e açoitado com um chicote. Os indícios não eram suficientes para apontar a autoria do crime. Obstinado pela causa, Ringo, após quase um ano do episódio, lembrou-se de uma avenida que avistou durante o sequestro. Não pensou duas vezes em deslocar-se ao local e aguardar dias a fio. Um Oldsmobile preto transitar pela rua, quando finalmente deparou-se com o carro. Algumas das vítimas de Gacy perante as autoridades, convenceu que atraía suas vítimas mediante promessas de emprego ou de dinheiro. Uma vez seduzidas, eram algemadas, violentadas, torturadas e mortas por estrangulamento, com uma corda ou um pano. Normalmente, durante as torturas, fantasiava-se de palhaço, gostava de ler passagens bíblicas em meio à execução criminosa. Quase todas as suas vítimas estavam enterradas meticulosamente embaixo do chão de sua casa, que havia sido construída arquitetonicamente para tais fins. Explicou à polícia que no momento em que não havia mais espaço físico na sua residência para enterrar os mortos, começou a dispensá-los no rio des Plaines, em Illinois. O julgamento. As teses revezavam-se. A acusação alegava que Gacy tinha condições mentais de entender a ilicitude e gravidade de seus crimes. A defesa, por sua vez, sustentava que o homem era doente mental e não deveria ser submetido a uma pena de reclusão. As principais testemunhas de Gacy foram sua mãe e suas irmãs, que puderam confirmar os constantes abusos e agressões realizadas pelo pai. Todavia, amigos igualmente arrolados pela defesa disseram expressamente aos jurados que Gacy não era insano, o que prejudicou e muito a estratégia de seus advogados. A testemunha-chave para a acusação foi justamente o sobrevivente Jeffrey Ringo, que durante suas declarações chorava e passava mal. O julgamento teve de ser paralisado por diversas vezes, para que o rapaz se recuperasse psicologicamente e prosseguisse seu depoimento. Ao final, o júri decidiu que John Wayne Gacy era imputável e culpado pela morte de 33 jovens. Foi sentenciado à pena de morte, mediante injeção letal. A prisão. Este ficou preso por 14 anos. Durante o período enquanto aguardava o resultado dos recursos apresentados por seus advogados, tentou suicídio e se tornou alcoólatra. Foi na pintura artística, contudo, que encontrou algum conforto, tingia autorretratos
personalidades conhecidas como Hitler, Charles Manson, Al Capone e John Dillinger, mas seu tema principal eram os palhaços. As pinturas ganharam fama e foram exibidas em diversas galerias norte-americanas. As pessoas pagavam caro, de $100 a $20 mil, para comprar as telas. Esse chegou a receber perto de $140 mil pelo conjunto da obra. A execução. A execução estava marcada para 10 de maio de 1994. A expectativa na cidade era intensa. Todas as redes de rádio e televisão se deslocaram para a penitenciária Stateville para fazer a cobertura do ato. As ruas, o povo cantava alto e brindava, aguardando com ansiedade o início da execução. Moças com lanternas empunhadas subiam nos ombros dos namorados. Rapazes vestiam camisetas com inscrições: nenhuma lágrima para o palhaço. Às medidas que as horas passavam, a cantoria era entoada com mais entusiasmo. Do lado de dentro, Ace desfrutou a última refeição da sua vida: frango, camarão, batatas fritas e morangos frescos. Permaneceu na companhia de familiares e amigos, que tiveram de se retirar às 21 horas. Os preparativos finais começaram por volta das 23 horas. À 00:01, o homem foi movido de sua cela, amarrado à sua maca e encaminhado para a câmara de execução. Através de uma janela, testemunhas acompanhavam o ato atentamente. Ace teve a oportunidade de pronunciar suas últimas palavras: "Ick my ass". Recebeu então 4 doses intravenosas em sequência. No decorrer do procedimento, o tubo pelo qual o soro estava sendo ministrado entupiu, enquanto Gacy bufava. Os executores fechavam as cortinas, tiveram que trocar o tubo por um novo. Após 18 minutos, o palhaço fechou seus olhos, para sempre, provocando o alívio do povo que cantava do lado de fora. Contudo, para os pais que perderam seus filhos, a despedida de Gacy de nada iria confortar. Com sua morte, o paradeiro de alguns jovens que tiveram suas vidas suprimidas jamais seria revelado. Em 2022, a Netflix lançou uma série baseada nesse serial killer. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.